A Fundação Associação Chapecoense de Futebol foi fundada em 10 de maio de 1973. Atualmente, é o maior, mais vitorioso e bem estruturado time de futebol profissional da região oeste de Santa Catarina. Sua origem está ligada ao fato de que, na década de 1970, a região possuía apenas alguns times amadores, sendo inexpressiva em relação ao futebol profissional. Com o propósito de reverter essa situação, alguns desportistas da cidade, jovens apaixonados pelo esporte, decidiram se reunir para criar um time de futebol profissional. Entre os presentes nos primeiros encontros, destacam-se Alvadir Pellicer, Heitor Pascoaloto e Altair Zanella, representantes do Clube Independente, Lotário Inmich e Vicente Delay, representantes do Clube Atlético de Chapecó. De maneira geral, pode-se dizer que a Associação Chapecoense, posteriormente um dos grandes do futebol catarinense, surgiu da união dos clubes Atlético Chapecó e Independente. Desde seu início, a ideia agradou a população e as lideranças locais. Um fato marcante nessa história, e que pode ser compreendido como um dos fatores de sucesso do clube é o fato de que, desde sua fundação, a associação sempre pode contar com o apoio dos empresários da cidade e da região. O primeiro terno de camisas, por exemplo, foi doação do empresário Ernesto de Marco, proprietário das Casas Vitória, fato que é relembrado por Pellicer, em depoimento dado ao caderno comemorativo aos 30 anos do clube, editado pela própria associação, como sendo uma verdadeira glória para o time. Ao longo dos anos, a Chapecoense recebeu um grande incentivo de outras figuras marcantes da história de Chapecó, entre eles Heitor Pascoaloto, Avelino Biondo, Moacir Fredo, Arthur Badalotti, Gentil Galiplínio Arlindo Diniz, líder empresarial e político que deu apoio incondicional ao clube. Em 1973, formou-se a primeira diretoria da Associação Chapecoense de Futebol, constituída pelos dirigentes: presidente, Lotário Inmich; vice-presidente, Gomercindo L. Pucci; secretário, Jair Antunes de Silva; segundo secretário, Altair Zanella; tesoureiro, Alvadir Pellicer; segundo tesoureiro, Paulo Spagnolo; diretor esportivo, Vicente Delay, ainda com a participação de Jorge Ribeiro, Lili e Moacir Fredo. Conforme lembra Pellicer, muitos não recebiam nada, jogavam vestindo camisa, iam ao campo com vontade e garra, uma vez que a arrecadação da Chapecoense era pequena. O primeiro time profissional não demoraria para ser formado. Treinado por Gomercindo Luiz Pucci, trazido a mando de Pascoaloto da cidade de Concórdia, e tendo como diretor de futebol Vicente Delay, a equipe era composta por Beiço, Chu, Zetablian, Bonassi, Pacasso, Minga, Casquinha, Albertinho, Caibi, Enes e Zé. Beto, jogador da equipe na época, relata o primeiro jogo como profissional. Foi contra o São José de Porto Alegre, no campo do Colégio São Francisco, Chapecoense 1x0 São José. O segundo jogo foi realizado na cidade de Xaxim, contra o Novo Hamburgo. Ainda no ano de 1973 a Chapecoense foi a Florianópolis jogar contra o Avaí, o jogo terminou empatado em 2x2. Empatar com o Avaí na capital foi a maior glória para a Chapecoense, conta Pellicer. A ascensão hoje a Chapecoense tem o apoio de empresários, dirigentes, atletas e ex-atletas, sócios torcedores e imprensa local. Isso, mérito de anos de história e títulos alcançados. Ao todo são 6 títulos no campeonato catarinense, nos anos de 1977, 1996, 2007, 2011, 2016 e 2017. Em 2006 a equipe foi campeã da Copa Santa Catarina. Em 2009, ao disputar a Copa do Brasil, a Chapecoense teve acesso à Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Com a classificação na Série D, ainda em 2009, obteve o acesso à Série C, competição que passou a disputar a partir de 2010. O título de 2011 também credenciou a Associação Chapecoense de Futebol à disputa da Copa do Brasil, segunda disputa mais importante do futebol brasileiro que, inclusive, conduz o campeão à disputa da Copa Libertadores da América, o mais importante torneio de futebol da América Latina. Todos estes fatores fizeram com que a diretoria do clube não medisse esforços para montar equipes competitivas.
Isso, no entanto, só foi possível a partir da participação intensa e maciça dos torcedores locais, seja comparecendo aos jogos ou colaborando de forma permanente com o clube. O ano de 2012 marcou uma excelente temporada do Verdão. Classificado para a semifinal da Série C, a equipe, comandada pelo técnico Gilmar Dalpozo, conquistou o direito de disputar a Série B em 2013, fato inédito na história da Chapecoense, que surpreendeu muitos. Neste período também aconteceu o maior feito do clube: o acesso para a elite do futebol brasileiro, justamente no ano de realização da Copa do Mundo no país. Com uma participação cujo principal objetivo era adquirir experiência e manter o clube na elite, a equipe chegou ao final de 2014 com seu objetivo alcançado. A chegada de 2015 foi realmente cheia de entusiasmo. Com a experiência adquirida em 2014, a diretoria trabalhou na montagem da equipe com um princípio: montar um elenco para encarar toda a temporada, com foco principal no Brasileirão. Apesar da Chape ter ficado de fora da decisão do estadual, o terceiro lugar garantiu pelo terceiro ano seguido uma vaga na Copa do Brasil. Sem avançar na competição nacional, no entanto, a Chapecoense ingressou num inédito desafio: a Taça Sul-Americana. Na primeira fase, onde os confrontos ainda são diante de equipes brasileiras, o Verdão passou pela Ponte Preta, o que credenciou o time às oitavas de final, contra o Libertad. Diante do time paraguaio, um empate no jogo de ida e o mesmo resultado no jogo de volta, o que levou o confronto para os pênaltis e resultou na vitória verde e branca. Nas quartas de finais, que já entravam para a história da Chapecoense pelo simples fato de o time ter avançado a esta fase da competição, um adversário de respeito e tradição, o River Plate. E a Chape, como sempre, surpreendeu. Apesar da eliminação, saiu de cabeça erguida após uma vitória por 2-1 contra o River, de tanto legado em competições sul-americanas. Resultado insuficiente para avançar às semifinais, mas na medida para eternizar a primeira participação do time em competições internacionais. No embalo das histórias escritas no ano anterior, 2016, iniciou de forma inspiradora. Após conquistar o turno do estadual de forma invicta, a Chapecoense chegou à final contra o Joinville. No jogo de ida, no norte do estado, o Verdão venceu por 1-0. No jogo de volta, na Arena Condá, sob chuva torrencial, a Chape saiu atrás no placar, mas buscou o empate e cravou a conquista da quinta estrela. O bom começo de ano era presságio da página mais marcante da história do clube. Em agosto, o Verdão iniciou a caminhada na segunda participação na Sul-Americana. Na primeira rodada, passou, com muita raça, pelo Cuiabá. Pela frente, nas oitavas de final, ninguém mais, ninguém menos do que o Rei de Copas, a equipe do Independiente, da Argentina. No jogo de ida, um empate sem gols e na volta, na Arena Condá lotada, uma emocionante disputa nos pênaltis, que carimbou o passaporte do Verdão às quartas de final. O adversário da vez foi o Júnior Barranquilla, da Colômbia. Na primeira partida, derrota alviverde pelo placar mínimo. No jogo de volta, chuva de gols, vitória por 3-0 e garantia nas semifinais. A 2 partidas da grande final, o adversário foi o San Lorenzo. Na partida de ida, empate em 1-1 nos domínios da equipe argentina. No jogo de volta, atuações heróicas, defesas épicas e a vaga na final conquistada com toda a raça e a dificuldade que sempre identificou a Chapecoense. Era impossível disfarçar a expectativa sobre a grande final. O clube, torcedores, a cidade de Chapecó e toda a região se mobilizavam para aquele que seria um momento ápice de toda a existência alviverde. Mais do que isso, a Chape, com seu eminente carisma, era o Brasil na Sul-Americana e levava consigo uma legião de torcedores, aficionados, simpatizantes e apaixonados. Na noite de 29 de novembro, no entanto, quando a delegação viajava à Colômbia para a primeira partida da grande final, que seria disputada contra o Atlético Nacional de Medellín, uma tragédia interrompeu o sonho. O avião que transportava o time, a comissão técnica, os dirigentes, jornalistas e convidados chocou-se contra um monte e caiu, vitimando 71 passageiros.
O impacto do acidente foi e segue sendo imensurável. Iremos lembrar, para sempre, dos nossos eternos heróis, dentro e fora do campo. A história tinha que continuar, principalmente para manter o legado dos que, com muita paixão e a dedicação, levaram a Chapecoense ao ápice do futebol sul-americano. 2017 começou com uma palavra-chave e norteadora: a reconstrução. Com uma equipe montada, em tempo recorde, a Chapecoense conquistou, com pouco mais de 4 meses de trabalho, o inédito bicampeonato estadual. Além disso, o time disputou a final da Recopa Sul-Americana, estreou na Libertadores, conquistou, pela primeira vez, a liderança no Brasileirão e segue trabalhando firme para garantir o melhor desempenho possível em todas as competições que preenchem o calendário da equipe. Com o apoio da cidade e de toda uma região apaixonada, o Verdão segue surpreendendo, sendo tímido e inacreditável e fazendo história, em tudo